Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre a importância de se avaliar, de se tratar o intestino quando se trabalha com estética, tá bom? Então assim, gente, vamos começar aí fazendo uma revisão geral, uma revisão básica, né? O intestino é um órgão muito importante no sistema digestivo, faz parte do sistema digestivo. E só essa palavra sistema já me diz muita coisa. Por quê? O que é um sistema? Um sistema são vários elementos que interagem com um propósito, com um fim em comum. E qual é o sistema que o intestino pertence? Sistema digestivo, digestório, não é mesmo? Então ele faz parte da função de degradar, de fazer com que os alimentos se tornem menores, pequenininhos, né, nutrientes e que possam ser absorvidos aí para a corrente sanguínea, né? Então assim, o intestino está ligado ao estômago, o intestino está ligado ali ao canal do reto e do ânus, né? Então ele não é um órgão solto, nenhum né? Mas assim, só para lembrar que o intestino faz parte desse sistema. E você vai entender por que eu estou falando isso. Então nós nos alimentamos, o alimento passa ali pelo estômago, o estômago tem uma função muito importante por conta do ácido, né, do ácido clorídrico. Então ali esse ácido de alguma maneira é uma proteção para nós contra algum micro-organismo que possa vir e também ajuda a degradar a determinados grupos de alimentos. E aí, entre o estômago e o intestino existe uma válvula muito importante chamada piloro. E essa válvula se abre, o estômago esvazia e o intestino recebe um conteúdo. Esse conteúdo se chama quimo. Então, o quimo, quando ele chega ali na primeira parte do intestino, vamos revisar a anatomia. Qual que é a primeira parte do intestino, gente? Isso mesmo, o duodeno. Então, assim, chegando ali naquela primeira parte do intestino, gente, e se esse quimo for muito rico em gordura, prestem atenção, esvaziou um pouco o estômago mandou uma quantidade ali de conteúdo para o intestino. Se esse quimo for muito rico em gordura, a mensagem através de um hormônio, né? Hormônios são mensageiros químicos, a mensagem que o intestino envia ao estômago demora um pouquinho aí, entendeu? Para um pouquinho aí de mandar conteúdo para mim, para um pouquinho, lentifica o processo de se esvaziar o estômago, porque eu vou demorar aqui, porque o que tem aqui para mim é gordura. E por que isso é importante? Sabe qual é a sensação que o seu paciente tem, que nós temos quando isso acontece? Estufamento. Um abdômen ali estufado, tá bom? E aí vai outro alerta e outro start para nós. Quando existe isso, esse estufamento, vem por consequência o inchaço, tá bom? Por quê? Porque o processo ali ficou mais lento, ficou tudo mais devagar, a minha linfa também vai sofrer. Lembrando, sistema linfático, a linfa ali abdominal, ela tem um aspecto, tem um aspecto mesmo mais denso, mais leitoso, mais grosso. Então só o aspecto da linfa abdominal já dificulta um pouco a sua drenagem. Agora imagina se o seu paciente tem aí o hábito de se alimentar com muitos alimentos gordurosos, tá bom? Então lá, beleza, recebeu o quimo, mandou a mensagem ali pro estômago ir mais devagar, porque o intestino vai demorar. Existe outro órgão também muito importante para continuar esse processo de digestão, que é a vesícula biliar. Olha que importante você perguntar na sua anamnese se o seu paciente tem alguma cirurgia.
E se ele relatar que ele já fez retirada de vesícula biliar, você precisa estar ainda mais alerta. Por quê? A vesícula biliar ela é responsável por liberar, né, o suco, o ácido biliar, e ele é o que faz uma espécie de emulsificação, uma espécie de detergente, para que aquela gordura que é grande, para que aquela molécula grande fique menor, forme o que a gente chama de micela. E aí facilita a degradação e a absorção. Então, se o seu paciente não tem a vesícula, isso vai ser mais lento ainda. Entenderam? E a sensação de estufamento vai ser atenuada. Lógico que hoje já existem medicamentos, hoje já existem, né, terapias para quem fez retirada de vesícula. Mas, pensa, né, gente? É exógeno, é uma fonte exógena, é um estímulo externo. Até se alinhar leva tempo. Isso se acontecer um alinhamento de verdade, tá bom? Então, assim, continuando, né? Nós recebemos ali o quimo, o intestino recebe o quimo, vai sofrer a ação ali do ácido biliar e vai continuar a vida. O que for bom vai ser degradado, né, por enzimas e absorvido, e o que não servir vai formar as nossas fezes. E aí que vem uma parte muito importante, que é a ação das bactérias para a formação dessas fezes, tá? As bactérias, elas fazem a parte de fermentação. E isso é importante. Essas cepas, esses grupos de bactérias são extremamente importantes nesse momento, tá? E aí eu quero frisar um nome que se chama disbiose intestinal. A disbiose é um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e as patogênicas, né, as maléficas. Então, assim, quando existe uma disbiose, um desequilíbrio, as patogênicas começam a prevalecer, tá bom? Começam a prevalecer, e aí que está o problema. Porque o que levaria determinado tempo para ficar ali no percurso para o ânus e ser defecado, vai ficar mais tempo. Então, o intestino, que é um tubo, né, um tubo, e ali tem tecido, ali tem células, aquilo ali não foi preparado para ficar tanto tempo exposto ao material fecal. E aí começa o problema. Por quê? O nosso intestino, ele tem um sistema nervoso só para ele, um grupo, né, de nervos só para ele, que se chama assim, sistema nervoso entérico. E ele é o que envia para o nosso sistema nervoso central como que está ali o funcionamento, o que está precisando. Ele está o tempo todo comunicando isso, de forma inconsciente, claro, autônomo. E aí, gente, o que acontece? O nosso sistema nervoso reage. Qual que é a reação? Inflamação. Está acontecendo uma inflamação. Começa a enviar mediadores inflamatórios. E aí vamos lembrar comigo aí um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de inflamação. Quais são os sinais da inflamação, tá? Porque que você vai entender por que eu tô falando isso. Então, assim, as fezes ficaram ali mais tempo, existe um desequilíbrio intestinal, não está funcionando legal, a mensagem enviada é: estou com problema, estou inflamado. E aí o sistema nervoso começa a enviar mediadores de inflamação. E lembra quais são os sinais da inflamação? Vamos falar comigo? Calor, dor, rubor, que é vermelhidão, edema, tumor e perca de função. Edema, uma coisa que a gente trata muito com o quê? Drenagem linfática. Olha só como a estética e a saúde estão totalmente relacionadas. Então, se o seu paciente se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta e anotava coisas que eu preciso perguntar para o meu paciente numa avaliação. Eu já falei várias aqui. Então, assim, se o seu paciente tem uma ingesta de gordura
todos os dias ou vários dias na semana, você precisa saber se ele já fez alguma cirurgia e se essa cirurgia é retirada de vesícula, você precisa saber se o funcionamento do intestino dele está legal, se ele sofre de arroto, de flatulência, de queimação no estômago, se ele está com alergia a algum alimento, você precisa saber. Porque às vezes você deita, seu paciente chega, você deita ele na maca, faz a drenagem e manda ele embora. Mas aí, e aí? Por dentro? E os resultados? E uma progressividade, né? Quem vê meu Instagram aí, você pode ver, eu tenho antes e depois incríveis. Eu tenho um aparelho, uma eletroterapia. O resto é muita mudança, é de dentro para fora, que muita coisa é sim inchaço. Claro que tem gordura, né? E aí a gente trata de uma outra maneira, posso gravar um vídeo depois, tá bom? Então assim, pra acelerar aqui, que já deu 10 minutinhos. Elisa, tá. E o que eu posso fazer como profissional? Como que eu sei se meu paciente tem disbiose ou não? Por que caminho eu tenho que ir? Beleza. Disbiose acontece por ingesta demasiada de alimentos inflamatórios, e aqui eu quero frisar açúcar, tá? Por uso de antibiótico, você precisa saber se seu paciente está ou esteve recentemente com uso de antibiótico e se depois ele repôs a flora intestinal dele. E isso é muito sério, que lembre-se disso, desse ponto, ele é muito importante, eu vou falar por quê. Estresse crônico, aquele estresse assim que não melhora, aquele paciente assim que não dorme bem, isso aí é interessante. Por que eu falei ali do antibiótico, gente? É muito comum mulheres terem candidíase após o uso de antibiótico. Por quê? Literalmente, o antibiótico acaba com a proteção natural, né? A proporção de célula bacteriana e de célula nossa, humana, vamos dizer assim, é de 1 para 10. Então, para cada uma célula nossa, existem 10 bactérias nos protegendo. E elas são essenciais no intestino, elas são essenciais na nossa parte respiratória, elas são essenciais na nossa parte vagina, pênis, toda essa parte também. Então, assim, o antibiótico precisa repor as bactérias, tá bom? Converse com seu paciente sobre remover esses alimentos inflamatórios, converse sobre a importância dele substituir por comida de verdade, a importância do funcionamento do intestino dele e a importância de você reparar, talvez até com probiótico e prebiótico, e isso aqui com acompanhamento certinho, não trate de primeira, não indique de primeira um probiótico, você precisa primeiro remover essa ingesta demasiada de alimentos inflamatórios para depois você conseguir entrar aí e reparar, reinocular o intestino do seu paciente. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostam de conteúdo assim, deixa aí um comentário, né? Me segue aqui nessa rede social, nas demais redes sociais. Eu vou ficar muito contente, tá bom? Um beijo, obrigada.